Olá, alunos! Vamos continuar então a nossa matéria? Estávamos falando sobre o texto, como que nós montamos o texto dentro da nossa correspondência. E vimos os textos normais, onde tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e textos de mero encaminhamento. Qual será que cai mais em prova? Obviamente, o de mero encaminhamento e, com certeza, falando sobre o desenvolvimento que é facultativo. Então, geralmente, provas do CESP cai assim. Independente do tipo do documento, deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão? Claro que não. Os textos de mero encaminhamento, desenvolvimento é facultativo. Obviamente, como que vem na Fundação Carlos Chagas? Pode vir um texto, eles adoram colocar alternativas como trechinhos, e ali naquele trecho, ser um trechinho de mero encaminhamento. E ali você vê, Lembra as siglas, se não tiver entre parênteses, se não tiver remetendo ao documento que encaminhou, pronto, não precisa nem olhar nada, já afere ao padrão ofício. Legal? Continuando então esse padrão ofício, nós temos o fecho, que é obrigatório para os 3 documentos, Ofício, aviso e memorando. Tá vendo, ó? Aviso, memorando e ofício. Lembra amo, Amo muito tudo isso. Ui, credo, Amo nada, Mas só para você aí fazer um processo mnemônico. A assinatura, gente. Pegar a caneta e assinar. Obrigatório. Tanto que quando nós temos um e-mail, e nós vamos ver isso que nós vamos estudar, tá escrito lá, que nós temos que ter a certificação digital ou assinatura eletrônica. Então, para você ver como isso é importante. Então, pegar a caneta e assinar, e a identificação do signatário, que a gente viu que é o nome e cargo, tirando aí, excluindo a da Presidente da República. Legal? Agora nós temos uma forma de diagramação. Essa parte, gente, o que é? Aquelas que nós acabamos de ver são as partes obrigatórias. Essa outra parte do padrão ofício pode ser utilizado para outros documentos também, tá? Então, é diagramação mesmo. Margem isso, margem aquilo, é bem decoreba. Para auxiliar vocês, antes dos exercícios, eu trouxe um resumo, onde coloca ali para você o padrão ofício com algumas dicas. Por exemplo, vocativo. Vocativo nós só temos no ofício e no aviso, não temos no memorando, tá? Por isso que vocativo não faz parte do padrão ofício. E daqui a pouquinho nós vamos tratar cada correspondência em separado e obviamente o manual, esse detalhe que eu acabei de falar, vai constar na especificidade de cada documento. Então aqui basta uma leitura com alguns comentários, obviamente, de questões de sacanagem, questões de pegadinha que já caiu em prova, tá? Então, eles seguem aí esse padrão. Primeiro, a fonte é a Times New Roman 12 no corpo do texto, 11 nas citações e 10 nas notas de rodapé. Tem manuais, pessoal, que trazem a Arial como fonte oficial. A nossa é Times New Roman. Para símbolos que não tem na Times, a gente pode utilizar aí a fonte Symbol Windings, Então, tranquilo isso daí para nós. Aqui a letra C. É obrigatório constar a partir da 2ª página o número de página. Veja só a pegadinha do CESP, tá? É obrigatório constar a partir da 2ª página o número de página, sendo que a primeira não deve ser numerada. Olha só que sacana, Gente, a obrigatoriedade é a partir da 2ª. Se não está escrito nada sobre a primeira, é facultativo. Então, olha só o nível de raciocínio, que às vezes a banca CESP nos pede, mas, obviamente, isso traz para nós um conhecimento, tá? Ofícios e memorandos e anexos podem ser impressos em ambas as margens do papel, tranquilo, Obviamente tem aí a margem espelho, que ela segue da mesma forma na outra página. O início de cada parágrafo, então, 2,5, margem esquerda 3, direita 1,5, nós já visualizamos isso. Deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após cada parágrafo.
Então isso daí é lá no Word, você que está acostumado aí fazer essa configuração. Se o editor de texto não tiver, que é muito difícil, né? Mesmo em softwares livres, hoje todos trazem isso, você coloca uma linha em branco. Mas vai que você está lá no interior, né? E só tem uma máquina de datilografia. Daí você vai dar uma linha em branco, né? Não deve haver abuso de negrito, itálico, sublinhado, maiúscula, sombreado, sombra, relevo, borda ou qualquer outra forma que afete a elegância e sobriedade do documento. Bacana isso, né? Também já foi questão de prova, bem fácil isso. A impressão dos textos na cor preta, papel branco, tá vendo? Então não existe aquele padrão comercial de papel amarelinho, verdinho, né? Papel em tom pastel, nada disso. Impressão colorida apenas para gráficos e ilustrações, tá? Todos os tipos de documento devem ser impressos no tamanho A4 e ali traz a dimensão do tamanho, que é justamente o quê? Se você for ver lá no Word, né, tem lá quando você vai imprimir, tamanho A4 legal ou ofício e tamanho carta ou leather, é o tamanho maior, né, o tamanho ofício. Utilizado preferencialmente aí o formato de texto, né, de arquivo, o RICTEST, né, que é a extensão RTF, lembrando que, né, esse manual é de 2002 e nesta época os softwares livres não abriam .doc, né, e nem existia também .docx. Hoje eles abrem, então, mas nós temos aí preferencialmente, né? Dentro do possível, todos os documentos devem ter aí o arquivo de texto preservado. Então, é aquele arquivinho mesmo que você arquiva no teu computador. Então, eles pedem aí para que você grave ele para depois uma consulta, aproveitar alguns trechos. E traz aí um modelinho para você colocar no nome do arquivo. Então, tipo do arquivo, o número do documento e algumas palavras-chave. Isso aqui é importante porque quando nós vamos anexar um documento ao e-mail, este anexo precisa conter palavras-chave do documento. Então, aqui já está a recomendação, ok? Agora nós vamos falar dos tipos de documentos, gente. Vamos fechar os documentos do Manual de Redação da Presidência e depois vamos falar de mais documentos que podem ser solicitados na nossa prova, porque no nosso edital lá, né, está simplesmente correspondências oficiais. E por todas as questões aí que eu trouxe para vocês, eu verifiquei que pode cair relatório, pode cair certidão, atestado, ata, né, que são documentos aí que pode cair para nós como o conceito e a carinha deles, legal? Então, dentro aí do padrão ofício, nós vamos diferenciar o ofício, aviso e memorando e as suas características. Gente, aviso e ofício, a finalidade deles é a mesma coisa, tratar de assuntos oficiais com a administração pública, entre órgãos da administração pública e somente o ofício também como particular. Só que o aviso é entre ministros, tá? Então, aviso é o ofício dos ministros. Então, eu faço uma brincadeira ridícula, né? Todo professor tem uma brincadeira ridícula, né? Então, eu também tenho a minha, para que você nunca mais esqueça na sua vida. Ó, já tem gente dando risada aqui que já conhece, né? Então, o que é aqui? Por exemplo, tá? Lembra a creche lá da mãe de Umona, né? Que é onde tem os ministros, né? Então, legal, os ministros lá, né? Todo mundo, né? Toda a mesma hierarquia, né? Você que já deve ter participado aí de uma creche, ou tem seu filho lá, ou já viu. Criança briga? Briga. Principalmente todos da mesma idade, aquela coisa arada toda. Então, para você ser ministro, né? Na minha cabeça, a tia Dilma, né? Chega lá e fala, ó, você vai ser ministro, vai entrar aqui pra creche, né? Vai comer sucrilhos, né? Iogurte, tudo bom do melhor, né? E só que tem o seguinte, eu não quero briga aqui, tá? Não quero briga, não quero BO, não quero ver vocês brigando entre si. Vocês são todos iguais, todos na mesma hierarquia. Então é o seguinte, tá? Nada de ficar batendo aí no seu amiguinho, tá? Então nunca bata no seu amiguinho.
Caso ele venha querer brigar com você, tá? Roubar aí o teu traquinas, né? O que você faz? Avisa, tá? Avisa. Se você avisar e ele bater em você, daí você prega a mão nele e não me venha chorando para casa. Não é verdade? Muitos de vocês tiveram também essa educação, né? Bacana. Então pronto, né? Vai lembrar disso na hora da prova e vai lembrar, qual que é o expediente típico para ministro? Pronto, aviso, né? Acreditem, vocês vão lembrar dessa coisa aí e vai te ajudar. Por quê? Gente, lembram dos cargos equiparados a ministro? É aí que tá a grande sacada, gente. Vem muito isso em prova, né? Tanto que quem fez a prova no ano passado do Banco Central caiu justamente isso. Se o presidente do Banco Central tinha prerrogativa de redigir ofício, olha só, não é, ele é ministro, né? Ele tem a prerrogativa de redigir aviso. Então temos aí essa particularidade. Tá bom? Então, lembre-se, cada ministério é um órgão público. Então, é sim um expediente para comunicação entre órgãos, só que de mesma hierarquia, que é o caso dos ministérios e dos equiparados a ministro. Bacana? Quanto à forma e estrutura, eles seguem o padrão ofício com o acréscimo do vocativo, como nós já vimos, né? E não tem, no caso, vocativo no memorando, tá bom? Daí fala ali no teu manual que devem constar aí do cabeçalho, rodapé do ofício, então do aviso não tem, a gente já sabe, falamos isso lá atrás. Com relação ao memorando, gente, o que você tem que lembrar? Comunicação eminentemente interna, nunca vai existir memorando externo. Então, entre órgãos da administração, ofício. E quando que eu vou usar memorando? Vou utilizar entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Então, entre departamentos, tá? Não importa a hierarquia. Pode ser do superior para o inferior, do inferior para o superior. Isso não importa. Então, como é uma comunicação interna, é muito cobrado em prova, fora essa característica conceitual, também dizendo um trecho, né? Colocando um trechinho ali de uma correspondência e perguntando se aquele trecho seria de um memorando. Como que você vai descobrir? Leia e verifique o assunto. Dá, obviamente, nitidamente para perceber nas questões se o assunto é entre órgãos da administração pública ou se é um assunto administrativo. Por exemplo, compra de computadores, né? Solicitação de manutenção. Gente, isso é memorando, é comunicação interna. Então, como acontece muito isso, lembrando que a maior forma de comunicação hoje é por e-mail, né? Isso é muito comum. Então, o memorando geralmente é enviado quando se precisa dar ciência de alguma coisa, apresentar um projeto, né? Então, como que acontece? Uma das grandes características do memorando é a sua flexibilidade e rapidez dos procedimentos burocráticos, tá? Então, como assim? Para você responder um ofício ou um aviso, você vai ter que responder com outro aviso, com outro ofício. E o memorando? Por exemplo, nós temos aqui, digamos que seja um memorando. Memorando, primeiro, só vai o cargo da pessoa, tá? Nunca vai o nome de batismo, só o cargo. Lembra? Eu já falei lá no padrão ofício, mas eu já vou mostrar uma coisinha para vocês. Outra coisa, se chegou ali, por exemplo, chegou um memorando e eu vou encaminhar para outro departamento. Eu escrevo no próprio documento e encaminho aquele documento mesmo. Então isso forma-se o que o nosso manual fala de processo simplificado, que dá mais transparência, né, às decisões e também faz com que se historie tudo o que está acontecendo ali.
E isso é muito importante para evitar acúmulos de papéis. Então, provavelmente vai acontecer com você, por exemplo, chega ali um documento para que todos do departamento deem ciência e você vai assinar lá, ciente, né? Alguns dobram, né? E se caso, né, faltar página, pode acrescentar uma página em branco em continuidade. O que eu quero dizer para vocês é a forma e estrutura. Gente, olhem aqui, tá? Exemplo do destinatário que vai ser identificado apenas pelo cargo que ocupa. Olha o que está escrito aí. Ao senhor chefe do departamento tal, ao senhor subchefe de assuntos jurídicos. Aqui, gente, não tem senhor mais o cargo? Tem, gente, mas olha o artigo e a preposição ali. Nunca esse senhor e cargo aí vai ser chamado de vocativo, porque nós temos a preposição e o artigo ali. E se fosse uma mulher, seria a com crase, senhora, chefe, tal, tá bom? Então, é aqui que eu queria especial atenção, para que vocês nunca confundam vocativo com destinatário, até mesmo porque o local, né, que a gente coloca é diferente. Dá uma olhadinha aqui, gente. Então, aqui eu trouxe a primeira parte, porque tá vendo a data do memorando? Tem algo especial ali. Em, a palavrinha, né, a preposição em. Então, não há necessidade de ter a cidade ali do local onde está sendo expedido. Então, isso também traz um diferencial para nós, porque pode vir um modelo de documento perguntando para você que documento é aquele. Então, se vir em, tá ali, é um memorando. E olha só, gente, não tem vocativo, tá vendo? Tem o destinatário, depois tem o assunto e depois começa diretamente no texto junto com os padrões. Bacana? Vamos falar rapidamente sobre a exposição de motivos. Então, esses documentos não estão sendo tão cobrados pela Fundação Carlos Chagas, mas pelo CESP está caindo muito, né? Até mesmo porque eles fazem muitas questões e toda a banca sabe que o aluno estuda a prova anterior, não tem como, né? E nós, professores, estamos aqui porque nós também, né, fazemos todas as provas e sabemos a tendência da banca. Mas é importante a gente saber, como a nossa banca ainda é superficial, o que nós precisamos saber da exposição de motivos, tá? Exposição de motivos é um expediente típico entre ministro para a presidenta, para o presidente da República. Então, veja só, entre ministro, aviso, deu BO na creche, né? Brigaram lá, teve probleminha lá, panelinha, se pegaram. Adianta avisar a mãe? Não, tem que expor os motivos. Legal? Então, lembra aí. Então, nós temos dois tipos de exposições de motivos. Uma de caráter meramente informativo, e esta nós também podemos enviar para o vice-presidente, para informá-lo de qualquer assunto. Quando a gente vai informar alguma coisa, também pode ter aquela característica de texto de mero encaminhamento. Tanto que aí na sua apostila, nos modelos de documentos, o manual traz um modelo de exposição de motivos de caráter informativo. Por quê? Porque a outra exposição de motivos, e daí que vem a origem do nome, é onde um ministro vai realmente expor algo para o presidente da República dar a sua deliberação. Então, neste momento, qual é esta exposição de motivos? É aquela a qual o ministro vai propor alguma medida de lei mesmo, ou alteração, e submeter à consideração do presidente projeto de ato normativo. Então, é bem importante essa situação. Por quê? Porque o Poder Executivo, ele não tem que ficar fazendo lei. Isso é prerrogativa do Poder Legislativo, mas a gente sabe que os poderes também assumem, né, essa característica. Então, um ministro pode propor aí
um projeto de ato normativo. E o que vai acontecer? Ele, como ministro, ele não pode mandar lá para o legislativo, porque ele não é, né? Ele não faz parte disso. Então, ele manda para a presidente da República, esta vai analisar e esta vai enviar para o Congresso, ok? Então, existe este trâmite. Então, em regra, é ministro para presidente. Então, tem uma característica, por exemplo, se mais de um ministro está falando, né? Eles podem falar ali em grupo, né? Então, aquele grupinho lá que deu BO, vai falar todo mundo junto. Então, todos que estão ali envolvidos vão assinar e esta é uma característica chamada de exposição de motivos interministerial. O que nós precisamos saber é que ela, apenas com relação à forma, que é o quê? A formatação segue o padrão ofício, né? Por que não as partes obrigatórias? Porque não está no padrão ofício, tá bom? Então, nós temos aqui, com relação ao texto, tá? Então, aquela exposição de motivos que vai propor ou submeter à consideração alguma coisa, vai ter que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo muito bem explicadinho do jeito que está aí. O problema que está a reclamar na introdução, no desenvolvimento, o porquê de tudo, eventuais alternativas e na conclusão reiterar aquilo que ele quer. Então coloca geralmente na conclusão assim: sendo essas, excelentíssima senhora presidente, ficamos no aguardo de seu posicionamento, né? Respeitosamente, obviamente, porque sempre vai ser um ministro para presidente, tá? E a grande obrigatoriedade da exposição de motivos que venha submeter aí a consideração da presidente ou aí algum projeto de ato normativo. Tem um anexo que tem que ser apensado junto. Se no caso o ministro não colocar todos os dados deste anexo, onde ele é protocolado? Lá na subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil. Se não tiver os 8 tópicos constantes ali, este projeto, esta exposição de motivos é rejeitada para que se providencie essa adequação. Então aí na sua apostila tem exatamente um modelinho, né? Vamos só ler rapidamente, né? Porque você vai ter ali toda a situação para você dar uma lida mais aprofundada, mas olha só, síntese do problema, as soluções e providências contidas no ato, alternativas existentes, né? Se há outro projeto de lei no executivo, se há projetos no legislativo, outras possibilidades para resolver o problema, mencionar se a despesa foi prevista ou se não foi prevista, se há um crédito extraordinário, se tem ali o valor na moeda corrente, quando é em caráter de urgência, né? O porquê que está sendo aí calamidade pública, porquê que é de vigência imediata, né? 6, impacto pelo meio ambiente, né? Caso haja. E no artigo 7, as alterações propostas, então nós temos ali o texto atual e o texto proposto, então não adianta só mandar a mãe mudar, né? Vai ter que já dar ali o modelo. E o item 8 é o mais cobrado em prova, porque está escrito ali, síntese do parecer jurídico. O que é uma síntese? É um resumo. Então, esta síntese é obrigatória. Agora, isso não vai dispensar o envio do parecer completo posteriormente, ok? E, obviamente, este preenchimento de toda essa exposição de motivos, né? Tudo que tem que ter essas informações, ela está para permitir uma adequada reflexão da presidente e também ensejar aí mais profunda avaliação, né? Conferir perfeita transparência aos atos. Então, algo que é bem claro para nós, tá? Nos casos em que a exposição de motivos for questão de pessoal, então pode acontecer. O ministro está solicitando uma portaria de nomeação, exoneração, readaptação, então demissão, tudo isso é questão de recursos humanos de pessoal.
obviamente não vai precisar do anexo, né? Então, isso também é uma particularidade que já caiu em prova, tá bom? Outra mensagem, tá vendo aqui, ó, a exposição de motivos que tá aí na sua apostila? Quero perguntar para vocês ali, né? Só dê uma olhada rápida. Olha só como está antes do corpo do texto. O que está escrito ali? Está escrito, Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Isso é vocativo ou é destinatário? Imediatamente, certamente você já respondeu que é vocativo. Tem ao, tem a, não tem. Então, como é um expediente que só vai ser enviado para presidente, precisa colocar destinatário? Não, né? Então já tem ali EM, exposição de motivos, tudo certinho. Legal? Um outro expediente típico, tá, que está no nosso manual, é a mensagem. Que mensagem é essa? Essa é a mensagem, é um expediente típico entre chefes de poder. Então é aquela que eu comentei com vocês naquela aula anterior. Então, quem são os chefes de poder? Presidente para o presidente do Legislativo, para o presidente do Judiciário e entre eles. Aqui, como nós estamos tratando de um manual, obviamente todo manual ensina detalhadamente como se faz alguma coisa, tá? Então, mensagem tem muita coisa escrita aí, por quê? Porque vai dizer, entendeu? As tarefas cotidianas, assuntos normais que faz parte aí da questão operacional da Presidente da República. Então, não tem por que a gente adentrar muito neste assunto, nem em provas do CESP, ok? E muita coisa que está dizendo ali faz parte do processo legislativo. Por exemplo, se a Presidente quer propor uma medida provisória, qual é o prazo, o que tem que enviar a exposição de motivos junta com aviso para a secretaria tal, tá entendendo? Então, bem um manual ali de trabalho. O que nós precisamos saber efetivamente? Que mensagem é um expediente típico entre chefes de poder e que minuta de mensagem pode ser enviada pelos ministros à Presidente da República. Legal? Então, eles, o que é uma minuta? É um documento praticamente original, do jeitinho que será original. Só que eles não podem assinar, porque eles não têm competência para isso. Então, eles mandam aquele modelinho para a presidente como minuta. A presidente, obviamente, vai fazer todas as suas considerações ou mudanças às suas assessorias. Ela vai assinar e vai encaminhar aí para, no caso, o legislativo, como é o grande questão. O manual, ele traz ali como específico, notadamente, como diz aí, as mensagens do presidente para o presidente do legislativo, porque é mais comum, né? Apresentar veto, sanção e todas aquelas coisas, tá? Então, nós temos aí na sua apostila. E se você tiver, né, alguma dúvida, se depois você queira ir, né, como o edital ainda não saiu, queira dar uma lida, tudo bem. Mas eu coloco para vocês de uma forma resumida as mensagens mais usuais e menos usuais. Então, em cada mensagem que tem ali, vai explicar como ela deve ser e também algumas informações do processo legislativo. Então, o que você tem que imaginar? Gente, trabalho da Presidente da República. Então, olha só, encaminhamento de projeto de lei ordinária complementar ou financeira, daí lá vai dizer tudo o que acontece. Encaminhamento, indicação de autoridades, pedido de autorização para o presidente ou vice se ausentar do país por mais de 15 dias. Isso acontece, né? Presidente não pode simplesmente postar no Facebook, né? Partiu Miami, não dá, né? Vai ter que avisar o Congresso. E, obviamente, ali no texto do manual vai dizer que é elegante e também por educação, mesmo que o presidente ou vice se ausentem do país por menos de 15 dias, eles também comunicam. Encaminhamento aí de atos de concessão e renovação de emissoras de rádio e TV,
encaminhamento de contas do exercício anterior, mensagem de abertura de sessão legislativa, comunicação de sanção com aí a restituição dos autógrafos, né, buscando a assinatura do pessoal, comunicação de veto e outras mensagens, tá vendo? Coisas específicas do cotidiano e também mensagens menos usuais, e estas são realmente bem menos usuais, assuntos que obviamente já caiu uma única vez na Fundação Getúlio Vargas, uma prova para nível superior, dizendo ali as mensagens menos usuais. Mas olha como é fácil, gente, não teria como errar. A primeira, convocação extraordinária do Congresso Nacional, e foi bem essa que caiu na prova. Gente, convocação extraordinária. Óbvio, o que é normal? É a ordinária. Pedido para exonerar o Procurador-Geral da República. Fica exonerando o procurador toda hora? Claro que não. Pedido de autorização para declarar guerra ou mobilização nacional. Pedido de autorização ao referendo para celebrar a paz. Aqui a nossa presidente Dilma deu uma pirada no ano passado, né? Lembram lá das manifestações que ocorreu e ela queria fazer um plebiscito e pirou lá, nada a ver, né? Queria mudar a Constituição, não sei o quê. Então aqui ela mandou naquela ocasião uma mensagem aí de caráter, né, menos usual, pedindo aí para celebrar a paz. Obviamente, né, foi rejeitado, era um absurdo, e à época os repórteres, né, comentavam, né, a presidente Dilma enviou mensagem para o presidente do Legislativo solicitando o plebiscito e não sei o quê, né, e falava-se a palavra mensagem. Então, caso ocorra isso novamente, você vai ter aí a significação disso. Tá bom? Justificativa para decretar estado de defesa. Imagine, gente, que isso é apenas em caso de guerra. Decretar estado de sítio, relatar as medidas do que aconteceu no estado de sítio ou defesa, proposta para modificação de projetos de leis financeiras. Tá vendo? Mexer numa lei financeira não é competência dela, então ela vai mandar uma proposta. Pedido para utilizar recursos aí que ficaram sem despesas, né, correspondentes, e pedido de autorização para alienar e conceder terras com área superior a 2.500 hectares. Também na forma da estrutura da mensagem, você vai ter o vocativo e, obviamente, entre chefes de poder, a palavra excelentíssimo. Na sua apostila está excelentíssimo presidente do Senado Federal. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado, mas se você ler um pouco mais o seu manual, você vai verificar que a mensagem ela também pode ser enviada aos membros do Congresso. Então, como a característica típica do documento é entre chefes de poder, sempre haverá ali o vocativo excelentíssimo. E a data fica abaixo, não fica acima como no padrão ofício. Legal? Na próxima aula, nós terminamos e fechamos aí todos os documentos que podem ser cobrados na nossa prova, tá bom? Até daqui a pouco.